Olá, muito boa tarde a todos vocês que gostam do programa Tarde. Hoje começamos, né, falando diferente, vamos falar de economia, está acabando o ano, vamos ver o que tem das finanças já para 2026. Outra vez, hoje estamos recebendo o ilustríssimo Interfone Lopes Sibeli. Fala um pouquinho da trajetória desse luxo, já voltamos palestrando dentro da economia. Stefano Lopes é economista, mestre em economia, tem MBA em finanças e MBA em gestão empresarial e é consultor há mais de 15 anos no mercado. Boa tarde a todos, né? Muito bem-vindo, fica à vontade. Falta algo mais, você pode estar trazendo para a gente. Não, tranquilo. É só desejar uma boa tarde a todos. Parabenizar o Braga por esse programa, além de tantas atividades, né, Braga, que o Braga exerce, ainda consegue tempo para desempenhar, né, esse programa que eu acho que é de uma utilidade pública muito grande, que contribui muito para várias pessoas poderem aumentar seu conhecimento em diversas áreas. Parabéns. Vamos lá, estou aqui às ordens para discutir um pouco, principalmente essa questão da economia digital que está em voga agora, né? Como é que isso afeta os mercados. E na moda aí da moeda digital, né? Criptomoeda, criptoativos. Então, isso aí vai ser a temática que a gente vai tocar o barco hoje, seguindo por essa vertente que muitas pessoas ainda não conhecem e que afeta a finança e vai cada vez mais afetar a finança pessoal. Nesse final de ano, todo mundo dá uma travada, não sabe a incerteza do ano que vem, assim, segura um pouco das finanças para entrar o ano já de chuta, no caixa, né? Normalmente, sempre as pessoas têm as metas, né? Isso aqui eu não fiz, mas no ano que vem vou fazer, sempre assim. Então é bom dar aquela revisada, né, em tudo, não somente nas finanças, mas aqui no nosso caso sobre finanças, e ver o que é que pode melhorar, né? Fazer diferente no ano que vem e já fazer os ajustes necessários e ver que não é complicado finança, a coisa toda é muito básica, muito simples. O que envolve mais é uma questão de disciplina, de você fazer as contas, ordenar e juntar um pouco, né, gastar menos do que se ganha e ter essa disciplina. Aí com essa disciplina partir para entender um pouco mais sobre os vários produtos financeiros que existem para poder conciliar com os objetivos que cada pessoa deseja. Dentro dessas mudanças, quais são os principais indicadores das mudanças que está por vir, tipo assim, dentro do mercado financeiro? O que a gente tem percebido é que o mercado financeiro é muito amplo, né? Sofre oscilações tanto de questões nossas locais aqui no Brasil, como questões internacionais. Então, a gente tem vários produtos, tem a bolsa de valores, tem produtos de renda fixa, poupança, a gente tem vários produtos. O que eu apontaria que nos últimos anos revolucionou muito é a questão da evolução da tecnologia. Antigamente era muito mais difícil você tratar de investimentos, e hoje em dia, com essa evolução, qualquer pessoa que tem um celular com acesso a banco, você pode ter acesso a uma vasta gama de produtos financeiros no próprio aplicativo do celular. Então, qualquer pessoa que tem acesso ao banco no celular tem acesso à poupança, tem acesso a fundos de investimentos, tem acesso a CDBs, que isso facilitou muito, porque antigamente era mais complicado, a pessoa não sabia, tinha que ir diretamente no banco físico, falar com o gerente. Então, hoje isso ficou tudo mais fácil, e também com a tecnologia, a comunicação via as redes sociais, então facilitou muito o acesso da população a informações sobre a área de investimento, sobre produtos financeiros. Então, a tecnologia em duas vertentes, tanto propiciou a facilidade de se adquirir conhecimento na área, está muito mais fácil, como, por outro lado, o acesso aos serviços e produtos financeiros também, pelas plataformas digitais que a gente vê nos telefones. Quais são os maiores obstáculos? Quem quer investir que não tem esse planejamento prévio? Um grande obstáculo ainda que a gente encontra é a falta, digamos assim, de um conhecimento sobre a educação financeira mesmo, finanças pessoais. Porque normalmente as pessoas não vêm no colégio, né? Não é ensinado no colégio, às vezes dentro de casa o pai e a mãe também não sabem, não vai ensinar para o filho, e depois as pessoas vão para o ensino superior, se formam e também não vê sobre isso. Então, eu acho que a principal dificuldade seria cultural mesmo, de não se ter dentro de casa, no
nos colégios, nas instituições de ensino, não se ter essa cultura de investimento, não se ensinar sobre isso. E claro que se você cresce sem conhecer sobre isso, a tentação que é o mercado, como agora em novembro, a famosa Black Friday, né? Então, mês de novembro todo aí, antes era só a sexta, né? Agora Black Friday, Black Week, Black Novembro, pega o mês inteiro. Então, normalmente a mídia e rede social, o e-mail que a gente recebe, ela não lhe chama para guardar dinheiro e para investir, ela lhe chama para o consumo. E uma vez que normalmente as pessoas não têm essa cultura, não têm essa informação sobre a finança pessoal, sobre a educação financeira, então como ela não tem, ela cai no outro lado, que é o lado do consumismo, e isso atrapalha muito. Então, às vezes, o que acontece? Você não consegue romper essa barreira cultural e vai, isso mesmo, todo mês eu ganho meu salário, aí coloca na cabeça, não vou ficar rico com esse salário é para pagar a conta, e assim vai levando a vida, e vai uma vida inteira, se aposenta e continua. Então é preciso romper esse paradigma, é preciso... Era mais difícil, hoje em dia, como eu falei, nas redes sociais, a gente vê de forma gratuita vários treinamentos que você pode começar, até em sites oficiais da Bolsa Brasileira, que é a B3, você tem cursos gratuitos, faz um cadastro lá e você tem acesso a cursos gratuitos na B3, o próprio site do Tesouro Direto, que é um site oficial, você tem lá muito material gratuito, vídeos. No YouTube você acessa desses canais oficiais, você acessa vários vídeos e consegue começar a ter informações para tanto controlar o seu dinheiro e sua finança, como quais produtos financeiros se adequam mais ao seu perfil de investidor, à sua realidade. E aí começar o caminho realmente de virar um investidor. Quais são a iniciativa que são reguladoras do mercado? Assim, você considera essenciais? Assim, tá sempre a norma, tem a regulamentação, quem quer investir? Ou... No mercado financeiro, a gente tem, normalmente, a maioria da população acessa produtos bancários, que é a poupança, que é o CDB. Então, são produtos bancários. Isso aí pegaria a maioria da população. E é regulamentado pelo Banco Central. Tem uma lógica por trás disso, tem uma segurança. Caso um banco chegue a processo de falência ou intervenção, como recentemente tem o caso do Banco Master, então, existe um fundo chamado Fundo Garantidor de Crédito, que ele cobra até 250 mil por CPF. Então, isso é o Banco Central, produto bancário, poupança, CDBs, entre outros, você tem uma proteção, uma regulamentação do Banco Central. Em produtos de renda variável, por exemplo, ações na bolsa, fundo de investimento imobiliário, que também está muito em voga hoje em dia, aí você já parte para uma regulação da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, entra também a regulamentação da Bolsa, quando você trabalha com ações, e essas instituições, elas dão a segurança que o investidor precisa. Segurança, no caso de um problema, você recorrer dentro da operação, você tem corretoras, então você tem toda uma estrutura séria, regulamentada, que lhe propicia, digamos assim, uma proteção de enviar recursos, receber recursos, ter a guarda, a custódia desses recursos. Então, isso é muito seguro hoje em dia no Brasil, né? Então, a gente tem vários canais, como o Banco Central, a própria Bolsa CVM, que regulamenta todo esse mercado. O cidadão que não tem conhecimento da economia, como ele pode atuar ativamente e reduzir o risco de fazer um mau investimento? A questão de risco, tudo existe o risco, né? Até uma poupança, por exemplo, novamente citando esse caso recente do Banco Master. Se a pessoa tivesse algum CDB, que é renda fixa, alguma coisa, então tinha esse risco, né, de insolvência. Então, tudo existe o risco. Mas o risco aumenta quando a gente não entende o que está fazendo. Então, quando a gente não entende o que faz, o risco sobe. Então, qual seria um conselho básico? O primeiro é você buscar de forma, né, pode ser um livro, pode ser na internet, buscar entender sobre o assunto. Porque aí seu risco diminui, você entender o que está fazendo, que tipo de produto financeiro se adequa. Como eu falei, tem vários sites, né, até gratuitos, com apostila, com curso, que aí você começa a entender.
Depois, o básico, né? Uma planilha com, aí, o que é que eu ganho todo mês, o que é que eu gasto, o que é que eu poderia disponibilizar para o investimento. Porque uma grande dificuldade que muita gente diz é: como é que eu vou investir se no fim do mês não sobra? Não sobra, eu vou investir o quê, né? Então eu sempre digo assim: faça na ponta do lápis a conta. Será que de repente você não consegue tirar R$ 200 no fim do mês? Ah, consigo não. Pois tire 100. Não deu, pois tire 50, tire R$ 10. Comece, né? Tem que começar de algum lugar. Então tire R$ 10. No outro mês você tira mais 10, é 20. Aí você se empolgou que não guardava nada no fim do mês, agora já tem 20. Bote 30, já dá 50. Então é criar esse hábito, né? E esse hábito, quando você vê que seu dinheiro, apesar de toda dificuldade, né? Que hoje em dia os estudos aí indicam que praticamente 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Então é muita coisa, é muita coisa. E aí quando você atinge um certo nível de endividamento, fica muito mais difícil, porque a finança não é só o dinheiro, a finança ela afeta o psicológico da pessoa, que acaba afetando o desempenho no trabalho, afeta o convívio familiar, então é um conjunto de coisas que interagem. A finança é um pilar dessas coisas. Então, pegue um caderninho, pegue uma planilha de Excel, uma planilha eletrônica e coloque o que você ganha, o que gasta, tente. Ah, mas é difícil, aperte de um lado, aperte do outro, você vê que sobra alguma coisa, mas tudo é com sacrifício. Talvez esse seja, digamos assim, a grande dificuldade, porque não adianta você fazer curso, fazer treinamento e ter toda a técnica, mas na hora H nada acontece. Por quê? Porque precisa de sacrifício. E esse é o grande desafio. O bom é gastar dinheiro. Né? O que é bom? A gente pegar, vai para o shopping, vai para a loja no fim de ano, no Black Friday. O bom é gastar dinheiro. Quem não gosta? O cérebro entende que é prazeroso você gastar, é prazeroso você adquirir certas coisas materiais. Isso o cérebro gosta. Então o cérebro se anima com isso. Agora, economizar, juntar dinheiro para investir, o cérebro entende que é ruim. Porque, olha, eu vou juntar R$ 50, não estava juntando, vou juntar 100. Ah, eu vou ter que deixar de sair com os amigos no fim de semana, comer a picanha, tomar cerveja para juntar R$ 200. O cérebro vê que aquilo é ruim, diz, não, eu quero é tomar cerveja. Eu quero é curtir, isso é bom. Deixar de ir é ruim. Então, assim, não existe mágica. Para você guardar algum dinheiro e começar, digamos assim, a reverter a sua trajetória financeira, precisa de algum sacrifício. E aí o cérebro, ele fica ali porque esse sacrifício é ruim, mas é necessário. Então, começa por aí, da pessoa se conscientizar que é necessário fazer algum sacrifício, não existe mágica. Toda biografia de grandes investidores, pessoas bem-sucedidas, sempre mostram que a riqueza construída houve algum sacrifício de tempo com a família, ou trabalhar muitas horas ao longo do dia, deixar de pelo menos adquirir alguma coisa material para mais na frente, no futuro, né, usufruir de uma forma melhor. Então não tem mágica. Para sobrar no fim do mês, você vai ter que sacrificar alguma coisa. Começa por aí. Né? Começa por aí. Tem algumas pesquisas que podem pontuar, assim, voltando para investimento e o endividamento assim, no Brasil. Como é que está esse equilíbrio? É muito complicado, né? A gente ainda agora comentando que aproximadamente você pega aí você vai ter várias estatísticas, né? Por exemplo, o Serasa é uma instituição que sempre está medindo, tem várias instituições que veem esse nível de endividamento, que atualmente gira em torno de 80%. E é muito complicado, porque a gente está passando por um processo inflacionário na economia, que isso corrói o poder de compra. Então, se você tem um padrão de vida na família e as coisas aumentam de preço, você já não tem a cultura, né, de investir. Normalmente não se tem a cultura da finança, né, da educação financeira, e aí seu salário vai achatando, não porque diminuiu, mas porque o preço das coisas estão subindo. Então, no fim do mês, aquilo aperta e dá muito mais trabalho, né? Então, é difícil, né, o endividamento, até pela alta das taxas de juros, a gente está com a taxa Selic, que é a referência no Brasil, a 15% ao ano, e talvez, né, lá para a metade do ano que vem,
talvez comece a cair, mas isso depende de toda uma conjuntura política e econômica do nosso país. Então, assim, isso dificulta nessa relação de você ter um certo processo inflacionário, está devendo com taxa de juros alta, isso vira uma bola de neve que vai corroendo seu poder de compra e espreme mais e sobra menos no fim do mês. E do outro lado, essa falta, né, de cultura. Mais um, digamos assim, eu vou chamar indicador, mas uma observação que se tem feito, até com o advento da tecnologia, é que se percebe que a população, em média, está mais antenada com o investimento. Coisas que não precisa ir muito longe. 5 anos atrás, por exemplo, você não via. Hoje você já começa a ver jovem que fala de Bitcoin, criptomoedas, você já vê vários jovens falar disso, né? Ações na bolsa. Então a gente percebe que está mudando, e principalmente nessa geração mais nova, que vai ser o futuro, né? Então, esses jovens, até pela essa facilidade das redes sociais, o que se percebe, não é número ainda, não estou falando estatística, mas se percebe que está mudando, está mudando. E pela facilidade tecnológica de você, no próprio celular, o jovem está lá na sua casa, de repente o pai dá uma mesada, ou se ele começou a trabalhar, se é um estagiário, ele quando abre o banco, ele tem a facilidade hoje em dia de acessar alguma coisa na rede social sobre investimento e ao mesmo tempo já tem a facilidade do aplicativo do banco de acessar esses investimentos bancários que normalmente são de menos risco, já faz tudo no celular, já vê rentabilidade. Então está começando a acontecer uma mudança, né, nessa cultura, mas ainda de forma lenta, mas está mudando. Já começa, né, a gente perceber isso. Nós estamos quase finalizando o ano. Quem está preparando para investir no próximo ano? O que está dando mais lucro em curto prazo? Assim, tem um capital para investir, vou entrar o 2026 com o pé direito e eu quero investir. O que traz mais retorno? Essa é sempre a pergunta mais complicada, né? Todo mundo quer curto prazo, que a gente quer. É normal do ser humano. Puxar dinheiro curto É prazo, normal do ser humano. fazer com pé direito. Exatamente. A gente quer ganhar dinheiro fácil, quer ganhar dinheiro rápido, mas sempre tem um fator risco. Então, assim, se você vai para renda variável, por exemplo, operações na bolsa de valores, comprando ações, investindo em fundos de investimento, então, isso aí normalmente é médio e longo prazo, não tem como você cravar o tempo exato. Mas na renda fixa, e até pela taxa de juros elevada hoje em dia, a Selic rodando aí em torno de 15, então, hoje em dia, eu diria que para se arriscar menos e ter um retorno mais ou menos garantido, eu aconselharia operações de renda fixa, algum CDB. Então, tem banco que você recebe aí 100% do CDI. Então, eu ia por aí, né? Porque a renda fixa, o nome já diz, já é fixo, você tem menos risco. E como as taxas de juros estão elevadas, você vai ter um retorno que normalmente para um investidor que não tem tanta experiência, não tem tanta habilidade no mercado, se ele for correr para um fundo de investimento, ações na bolsa ou produto financeiro, certamente a rentabilidade vai ser menor do que hoje, atualmente, ele entrar numa operação de renda fixa. Queria que voltasse um pouquinho lá da criptomoeda, da Bitcoin, assim, de ver muita juventude nas plataformas sociais indicando, vem que eu vou te ensinar, eu vou ativar o sistema, eu vou te conseguir botar muito dinheiro no bolso. Para quem não tem experiência, é o tiro no escuro. Tem uma diferença de moeda digital e criptomoeda ou criptativo. Então, por exemplo, o que é a moeda digital? A moeda digital tem o Brasil aqui, o real, nosso dinheiro real, e o Banco Central estava querendo em 2026 colocar o Drex, que é a moeda digital, você tem um real, dinheiro físico, e transformar isso aí em dinheiro digital, aí a moeda. Mas foi suspenso, temporariamente está suspenso. Questões de segurança, de tecnologia, deram uma suspendida nesse projeto, mas que já era para 2026. A criptomoeda, como Bitcoin, que todo mundo fala, é o mais conhecido, ele é diferente, porque a moeda digital, que vem da moeda física, ela tem regulamentação do Banco Central do país, né, que é o CBDC, né, que é o Central Bank Digital Currency, que é do inglês, que é uma moeda digital de um banco central. Então ela tem que ter o quê? O que toda moeda precisa ter? Valor.
As pessoas precisam querer aceitar, você vai chegar no supermercado, numa loja, está aqui R$ 100, R$ 200, a pessoa tem que aceitar para ter valor. Ela tem regulamentação de um banco central. Então, tem uma série de características da moeda. Então, a moeda digital mantém essas características, só que digitalmente falando. A criptomoeda, como o Bitcoin, é diferente. Você não passa por regulação de nenhum banco. Você tem um ativo digital totalmente descentralizado. Isso permite que você faça compra, não precisa passar num banco. Braga, toma aqui o teu banco. Não, se você tem contas que a gente chama wallets, carteira, né, digitais, não passa por sistema bancário. Você vai direto de uma pessoa para outra, ninguém vê, ninguém sabe. É totalmente diferente. Você tem um código digital que vale dinheiro que você transmite para outras pessoas. E claro, ganha dinheiro, ganha, mas tem risco? Claro que sim, né? Porque tudo isso aí depende das pessoas quererem aceitar. No Brasil, no mundo ainda é pouco, mas no Brasil já teve teste, já em São Paulo, em algumas empresas, aceitando Bitcoin para ver como funciona. Algumas lojas mundiais, internet aceita Bitcoin como pagamento, mas para ter valor, alguém tem que ter interesse de receber. Então, essa criptomoeda ela é totalmente diferente da moeda digital. Ela é um ativo, que é um software, que é um código digital que vale algum dinheiro, que é criptografado, por isso que é criptomoeda, mas não é uma moeda fiduciária de papel, é um ativo digital. E, claro, tem oscilações, e aí você ganha dinheiro com as oscilações. E aí você tem que entender, existem várias moedas hoje, essas criptomoedas, talvez aí mais de 15 mil, só para ter ideia, né? 15 mil moedas diferentes, então cada um tem o seu protocolo de criação, tem um projeto. Né? Essas criptomoedas, você faz um projeto. Diz, olha, eu vou emitir tantos vai ser ao longo de tanto tempo. Aí tem toda a história, a questão de segurança. Então, se você quer virar um investidor de verdade de criptomoedas, você tem que estudar cada moeda, o projeto, para poder entender as oscilações que ela vai sofrer e amenizar seu risco como investidor. Mas claro que muita gente ficou milionária investindo em criptomoeda, como outros também perderam muito dinheiro, né? Então existe um risco, mas existe uma possibilidade grande. E essa tecnologia por trás dessas criptomoedas, que é o tal do blockchain, que é a forma que você vai criptografar, porque tem um risco, por exemplo, se eu chegar, Braga, vamos fazer uma operação, eu lhe pago aqui, aí passa num banco, vai para o seu banco, ali está registrado por cada banco, tem um banco central, então se der um problema, eu tenho um mecanismo de ressarcimento, tem toda a estrutura por trás disso. Esses criptoativos, não. Você Braga, manda para cá, botei um código errado, vai para a conta do dono, não sei nem quem é e esqueça, nunca mais eu recupero isso aí. Então eu tenho que ter esse cuidado, senão eu vou perder muito dinheiro. Minha senha, que eu uso a carteira que eu tenho, minha senha, se eu perder aquilo ali, já era. Então, tem todos esses riscos por trás dessas operações que, numa moeda normal, num banco normal, a gente tem toda a proteção bancária, do sistema. Então, é bom ou é ruim? É diferente. Então, é diferente, você tem que entender, tem que se acostumar. Como o produto financeiro oferece oportunidades grandes de ganhar dinheiro, mas também o risco vem junto, você pode perder. Então tem que estudar, tem que entender. E só mais um detalhe, que essa tecnologia das criptomoedas, o tal do blockchain, abre espaço para ativos digitais. Então a gente chama tokenização dos tokens. Então de repente isso, no futuro próximo, né, você quer investir num imóvel, comprar um imóvel em São Paulo, 2 milhões de reais, rapaz, eu não tenho, eu só tenho 10 mil. Aí tem um amigo que tem 10, tem um amigo que tem 50. Aí o que é que o pessoal está fazendo hoje em dia? Está transformando esse imóvel num ativo digital, gera um crédito, como se fosse uma cédula bancária, um título, né? Um título financeiro, e faz o que chama de tokenização. Eu digitalizo e quebro em vários pedaços e lhe vendo um pedaço desse imóvel e fica aquele ativo digital com o meu código, minha senha, e aí você amplifica o mercado financeiro para... É uma coisa de outro mundo. Fica vários donos, então. Vários donos, quer dizer, um ativo que se de repente você não tem condição de comprar só, você transforma ele digitalmente num ativo digital
e aquilo ali você quebra em vários pedaços e muita gente participa, e é bom para quem está fazendo e para quem quer investir e ter menos dinheiro, né? Você consegue, o mercado mundial de ativos, você faz isso com obra de arte, uma obra de arte caríssima. Eu digitalizo, e cada um compra um pedaço da obra de arte, né? Um imóvel que vai alugar, cada um recebe um pedaço, você tem um pedaço daquele ativo digitalizado. Então é um outro mundo que vem também através dessas tecnologias de blockchain, né? Que você faz o token, né? Tokenização desses ativos, né? Eu deixei por último a pergunta do seguidor, que sempre nos acompanha, do senhor Dario, ele pediu você fazer, assim, explicar para nós a conversão, os valores da criptomoeda do Bitcoin trazendo para o real. Como assim a gente for trocar real por dólar? Como é que é feito esse valor, essa conversão? Aí é o seguinte, a gente tem que ter as plataformas que tem as cotações, é como se a gente for, quanto é que está o dólar, quanto é que está o euro? Você vai lá no Banco Central, tem a cotação do dia, mas aí se você quer, você vai entrar numa casa de câmbio, quanto é que está o dólar hoje, o euro hoje, aí você compra lá, converte e troca. Então, essa do Bitcoin, né, e outras moedas, você tem essas que a gente chama exchange, o pessoal gosta de chamar em inglês, mas o exchange nada mais é do que uma casa de câmbio, né, de uma forma digital, mas o pessoal gosta de chamar em inglês. Então, nessas exchange, ele tem lá as cotações de várias moedas. Aí você quer o quê? Real, é tanto. Você quer Bitcoin por dólar, Bitcoin por euro, Bitcoin por real, aí você tem lá a taxa de conversão. E assim, para você participar, você tem que abrir uma conta numa corretora para depositar. Aí você abre numa exchange dessa e transfere o dinheiro. Aí quando o dinheiro chega lá, você vai fazendo a sua operação. Ó, botei aí 20 mil reais, 50 mil reais, sei lá, R$ 1.000. Aí se eu quero converter em tantos bitcoins, ele pega a cotação do bitcoin do dia e ele converte em bitcoins. Aí o seu dinheiro que está lá nessa exchange, a carteira, né, digital, você some real e aparece bitcoin. No dia que você quiser vender, ele faz a operação inversa, vê lá a cotação do dia, converte, aí some seus bitcoins e aparece seus reais. Volta para real, é uma dor de cabeça. Mas está lá. E se você quiser trazer para sua conta do banco, aí você faz um TED, resgata de lá para trazer para sua conta bancária, para pegar, resgatar, sacar, pagar a conta, né? Enfim. Foi incrível, foi bom a gente ter essas informações, o mundo está cheio de novos investidores e tem esclarecimento valioso que você trouxe aqui, foi incrível. Então, respondeu todas as perguntas que chegou para a gente não vai se alongar porque tem outras entrevistas, mas você trouxe um brilho para a gente, muita informação, com bastante precisão. A Sibeli não sabe nem que ela é Bitcoin, onde ela fica sabendo. E mais uma vez, as portas estão abertas, você voltar ao tardear e trazer informação aqui. Vai ser um prazer receber outras vezes e trazer informação desde essa economia que está sempre aquecida aí, para ser novos investidores, muita gente enriquecendo no Brasil, né? E um capital girando e gerando novos empregos. Isso é que a gente espera cada vez mais, que venha mais investidores, que venha a gente investir no Brasil e gerar emprego. Eu agradeço aqui pela oportunidade, fico satisfeito, sempre que precisar eu estou à disposição para contribuir. Eu acho que é o papel de todo profissional, como eu tive aqui no Tardear, vários profissionais que vêm, participam, eu acho que é muito bom quando a gente de alguma forma pode colaborar para esclarecer, não dá para tirar todas as dúvidas num tempo curto, mas pelo menos isso, né, que a população consegue exatamente ver isso, oportunidades de mudar seu padrão de vida através de investimentos, de cultura de investimento, e transformar a vida, né? Às vezes a gente fica naquele dia a dia, corre, trabalha, no fim do mês não sobra nada, dá para você mudar devagarzinho, né? Você vai mudando e a tecnologia está aí, né? O conhecimento hoje em dia permite, é muito mais fácil do que antigamente você entrar nessa ciranda financeira, estudando, para poder reduzir o risco e montar esse costume, essa habilidade, esse hábito de começar a investir. Fica à disposição. Muitíssimo obrigado. E a gente finaliza sempre com a lembrancinha da FG Papelaria. Veja aí. Eu acho que tem alguma. Tem algumas imagens que da nossa discussão sempre a gente tem um zelo de projetar o que é discutido. Muito bonito, muito obrigado. Gira o universo aí, ó. Tem o curso de economia, tem o gráfico de bolsa de valores, dinheiro aqui, dólar, gráfico, produção, economista. Muito obrigado. Agradeço muito aí pelo carinho, pelo presente e fico à disposição. Sempre que precisarem, eu estou às ordens. Muito obrigado.
fazer uma... No ar, a alegria que contagia. Programa Tardear, informação todo dia. Com Braga, oficial direto pra você. É conteúdo de verdade pra se entreter.